Olá, crianças, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou Arlete Funaro, terapeuta holística, numeróloga, e hoje vamos conversar sobre como vencer o medo. Eu recebi alguns e-mails pedindo que falasse sobre o tema, mas primeiro nós vamos ter que entender o que é o medo. E o medo nada mais é do que um sentimento de grande apreensão perante a um perigo real ou mesmo um perigo imaginário. Podemos sentir medo diante de fatos reais, como o que sentimos diante de um cachorro bravo, como podemos ter medo de coisas imaginadas, por exemplo, medo de um ataque alienígena, medo de um fantasma, medo até dos seres da natureza, como os duendes, os gnomos e tantas outras imaginações. É um sentimento natural e é necessário para o ser humano. O problema é quando ele começa a causar sofrimento e a prejudicar a vida ou a carreira da pessoa. O coração dispara, a respiração fica ofegante, ondas de calor percorrem o corpo, as mãos tremem e a transpiração é tão intensa que as pessoas logo percebem, as pessoas ao redor percebem a sua agitação. Por exemplo, no trabalho você tem tudo na ponta da língua para uma reunião, mas quando chega na hora H, mal consegue dizer uma ou duas palavras. E aquela sua grande ideia, aquela que você não teve coragem de apresentar perante todos na reunião, é finalmente colocada por um colega e é muito bem aceita por todos como a grande solução do problema. A reunião termina e você permanece ali frustrado, se sentindo um banana, um covarde. Uma única pergunta o atormenta: por que eu não falei? Por quê? E a resposta não é nenhum mistério. Você não falou porque teve medo. Medo das coisas que você imaginou que poderiam acontecer. Medo de que achassem a ideia uma bobagem. Medo de que o considerasse incompetente. Enfim, medo de dar vexame, passar vergonha. E aqui eu quero falar sobre a fobia social. A fobia social é diferente da timidez comum. Primeiro, pelo grau de intensidade da ansiedade que é vivenciada antes e durante a situação social vivida. E segundo, pelo grau de danos que traz à vida da pessoa, com o envolvimento que alcança na área profissional, escolar, social. Por isso, é também chamada de timidez patológica. Por ser pouco conhecido esse transtorno, muitas pessoas só procuram ajuda quando o quadro está associado a outros problemas. Mas a fobia social tem tendência de abalar e muito a autoestima da pessoa e pode influir para o desenvolvimento de depressão, abuso no uso de álcool e drogas e outros quadros ansiosos. São muitos os relatos de profissionais talentosos que estragaram a carreira por causa do medo, assim como são inúmeros os exemplos de pessoas nem tão brilhantes que, por saberem administrar seus medos, alcançaram posições de destaque na empresa ou na sociedade. E a questão é, o problema não é o medo, o problema é não saber administrar o medo, porque não há nada de errado em sentir medo, é muito normal. Aliás, é um sentimento necessário na vida. Por exemplo, é o medo de sermos atropelados que nos faz olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. E da mesma forma, é o medo de não cumprir o prazo dado pelo chefe que o leva a concentrar esforços e muitas vezes trabalhar até tarde para dar conta do recado. Até o medo de errar é normal e natural. O problema é quando ele se torna exagerado e vem associado a outros fatores, como a insegurança, a baixa autoestima, depressão. E é nesse estágio, é nesse momento que o medo deixa de ser um sentimento primário, como o amor e a raiva, para se tornar algo mais complexo, mais complicado, que necessita de cuidados. Toda e qualquer emoção tem uma representação no cérebro, que é mediada por neurotransmissores, e entre eles a noradrenalina, também a serotonina
e a dopamina. A filosofia do medo tem início nas amígdalas, e essas amígdalas nada têm a ver com as da garganta. Essas têm o formato de uma noz e ficam próximas à região das têmporas. E elas identificam uma situação ou objeto com o qual se deve tomar cuidado e enviam ao hipotálamo um sinal para a produção dos neurotransmissores. E a partir daí começam as reações no organismo que nos deixam em estado de alerta para agir, enfrentando ou fugindo da situação. Essas amígdalas estão presentes na maioria dos animais. São elas, por exemplo, que fazem com que um animal reconheça o perigo e fuja do seu predador. O que diferencia o homem dos outros animais é que ele é o único que é capaz de ter medo do medo. E sabe por quê? Isso acontece porque o homem é o único animal que consegue imaginar. E a imaginação, como dizia Einstein, é mais forte, muito mais forte que o conhecimento. A maior parte dos medos relacionados ao dia a dia no trabalho faz parte de um dos grupos mais comuns de fobias, as fobias sociais, ou agorafobia. O fóbico social tem dificuldade de se relacionar, não consegue olhar nos olhos de quem está à sua frente, tem dificuldade para paquerar uma menina ou um garoto, conversar naturalmente com os seus superiores, os seus chefes, falar em público, apresentar ideias ou sugestões em reuniões de trabalho e partilhar tarefas. A característica mais marcante desse tipo de fobia é o medo que a pessoa tem do julgamento dos outros. E logo vem em sua mente a pergunta: o que vão pensar de mim? O fóbico social muitas vezes é um perfeccionista, para não dizer a maioria das vezes. Como é impossível agradar a 100% das pessoas, ele prefere se omitir, se esconder, e dessa forma não se expõe em reuniões, não faz apresentações em público, não debate a ideia dos outros. Isso vai prejudicando o desempenho no trabalho e pode comprometer seriamente a sua carreira. Você já parou para se perguntar por que os adolescentes têm uma facilidade muito maior para dominar novas tecnologias do que a maioria dos adultos? E é simples. Ao contrário dos adultos, eles não têm medo de errar. Se fracassam na primeira vez, eles tentam de novo, e de novo, e de novo, sem dramas. E com isso aprendem e se desenvolvem com uma espantosa rapidez. É muito rápido para eles chegarem onde desejam. Enquanto isso, os mais velhos ficam travados pela autocrítica, como se tivessem a obrigação de acertar sempre, de saber tudo. E não é à toa que muitas vezes algumas pessoas recusam trabalhos e desafios, mesmo tendo capacidade de encará-los. Passam a se vigiar em excesso e a vida vai ficando cada vez mais limitada. E de onde vêm as fobias? É comum as pessoas acreditarem que os traumas têm grande influência no desenvolvimento de fobias, mas isso não costuma ser verdade. Segundo os especialistas, somente em 20% dos casos é possível encontrar algum trauma que justifique o aparecimento da fobia. Mas há quem defenda a tese de que esse trauma já é a primeira manifestação fóbica da pessoa. Por sua vez, a predisposição genética é um fator também importante. Embora não seja assim tão agravante no caso das fobias sociais, nas fobias específicas, como medo de sangue, agulhas ou animais, há identificação de histórico familiar em cerca de 70% dos casos. O que pode também acontecer em um caso de transferência, ou seja, a criança percebe o pavor dos pais e o incorpora, o grava no subconsciente. Já nas fobias sociais, são poucos os casos de traumas anteriores. Os fatores que estão mais diretamente associados ao desenvolvimento desse tipo de fobia são basicamente 3. Primeiro, são os ambientais, como doenças na infância ou isolamento da criança. Segundo, os educacionais, pais que educam os filhos com excesso de preocupação sobre o que os outros vão pensar do comportamento deles. E terceiro, é a modelação,
quando os pais têm algum tipo de fobia social e a criança aprende a se comportar igual. E os prejuízos do medo não se limitam apenas ao profissional. As empresas também perdem muito. O fóbico social geralmente cuida cansativamente de cada detalhe do seu trabalho. Ele revisa tudo várias vezes e sempre pesa os prós e os contras. Com tanto empenho, as chances de que tudo saia exatamente como ele planejou são grandes. A possibilidade de erro é mínima. Só que quem sofre desse tipo de fobia não tem coragem de dar o chamado pontapé inicial, o primeiro passo. E aí, ideias que poderiam ser a tão esperada solução para a organização ou para a empresa, ou até mesmo para a sua própria vida, ficam eternamente guardadas na gaveta. É mais fácil engavetar. E alguns profissionais consideram que a melhor forma de superar o medo é enfrentá-lo, por pior que isso possa parecer. É uma solução. Outros profissionais, entretanto, sugerem que, em vez do enfrentamento, o ideal é corrigir os condicionamentos que levam a pessoa a reagir com um grande medo diante de certos estímulos. Por exemplo, a pessoa que tem medo de falar em público tem associadas no seu subconsciente as imagens de exposição em público, como as imagens de fracasso, vaias. Assim, toda vez que se imagina falando em público, sente, por conta da sua imaginação, sensações bastante desagradáveis. O que ela evita, portanto, são as sensações desagradáveis que sente, não o público que vai ouvi-lo. Até porque quem está esperando por uma palestra jamais imagina que o palestrante vai dar uma gafe ou que vai errar em alguma coisa. Ele está ali para obter conhecimento, para aprender e absorver o que será oferecido a ele naquele momento. Este é o problema de quem está com medo de falar em público. Para você evitar ou minimizar seus medos, precisa, antes de tudo, mudar suas reações. E isso você pode fazer condicionando sua mente a reagir de forma como gostaria que fosse. Então, antes de falar em público, imagine-se falando fluentemente, sendo direto, objetivo, visualize o público com um semblante leve, interessando-se pelo que você tem a compartilhar. E no final da sua apresentação, visualize os aplausos que vai receber pelo trabalho ou pela palestra ministrada. Essa é uma das maneiras de sentir-se forte e sair bem-sucedido. Os sintomas da fobia social, experienciados pelas várias pessoas em situações sociais, são vários. Então, é o medo de ser julgado, medo de ter atitudes constrangedoras em público, medo de sentir vergonha ou se sentir ridículo, ansiedade crônica, às vezes associada também aos ataques de pânico em casos de picos de ansiedade, reações vividas de alterações fisiológicas, como tensão muscular, sudorese, rosto avermelhado, dificuldade para falar, a voz trêmula ou voz presa, mãos e o corpo trêmulos, falta de ar, boca seca, coração disparado. Temos vários exemplos. Um desejo imenso de fugir da situação que vai ser enfrentada, ou de fugir de situações que estão já sendo enfrentadas. O desejo de fuga costuma ser aplicado, em grande parte das vezes, na intenção do fóbico se proteger dessas situações que para ele são desesperadoras. A angústia e a confusão do pensamento também é uma das causas. Isolamento social, choro devido ao constrangimento. E como resolver tudo isso? Então, uma das soluções é a visualização. A respiração influencia diretamente o corpo, que por sua vez tem ligação com o estado emocional. Então, imagine-se de forma muito nítida enfrentando a situação que te causa medo e sinta-se curado. Temos também a possibilidade da linha do tempo. Volte o pensamento para o passado, onde tudo, possivelmente, entre aspas, começou, e busque tranquilizar sua mente, deixando para trás o que passou.
Calma e tranquilamente, vá avançando no tempo e espaço com o pensamento até o presente, imaginando e visualizando a superação do medo. E a visualização do futuro com a cura total de qualquer sofrimento referente a esse tema, a esse medo. Tem a possibilidade também do foco de atenção. Tenha domínio sobre o foco da sua própria atenção. Escolha para onde você vai estar olhando, no que vai estar pensando e em que estará se concentrando. Você passa a ser senhor de si próprio. A dissociação também é uma forma. Anote os pensamentos e tente reorganizá-los no papel. Isso costuma ajudar a reorganizar a mente. Consiga ter autocontrole sobre a situação e tente observar e sentir com maior capacidade de escolha. Dissocializar também significa poder estar distante emocionalmente de forma saudável, sem se perder no medo. Modelagem também é uma técnica da programação neurolinguística, que é, por exemplo, observar uma pessoa que é bem-sucedida naquilo que você deseja fazer. Então, se você tem medo de algo, observe como esse alguém que não tem medo lida com a situação. Como é a sua postura corporal, como é a sua respiração, o que a pessoa pensa sobre o tema, como ela se sente. A respiração também é muito importante. Normalmente a pessoa que tem medo tende a ter um grau maior de ansiedade para lidar com o que lhe causa esse mal-estar. Respirar profundamente, de forma serena e tranquila, pode ajudar nesse processo de cura. O relaxamento corporal também é uma outra técnica. O medo gera tensão mental e corporal. Saber relaxar o corpo pode ser extremamente útil nesse momento. E também diminuir o diálogo interno. Quem sente medo costuma ter um diálogo interno muito alto, ou seja, aquela conversa que temos com a gente mesmo, que é normal, fica um pouco intensificada e atrapalha para pensar com clareza. Às vezes esse diálogo pode não ser produtivo, por isso devemos cuidar do que pensamos. E uma técnica de relaxamento, que pode também ser utilizada, e o relaxamento é um processo psicofisiológico que envolve respostas de ordem somática devido a um estado relaxado. Mesmo conduzido, a pessoa sente-se calmo e mais tranquilo. E nesse processo corporal, a pessoa é instruída a reconhecer as respostas biológicas que vêm do relaxamento a partir do momento de identificação das partes do corpo que estão com muita tensão ou partes relaxadas demais em seu corpo. As técnicas de reverter o estresse, o relaxamento é utilizado no tratamento da fobia social, com o objetivo de fazer com que a pessoa aprenda a ter maior controle das partes fisiológicas próprias da ansiedade. Dessa forma, essas técnicas são bastante utilizadas no tratamento de todos os quadros ansiosos. As técnicas de relaxamento na fobia social são utilizadas no controle dos sintomas fisiológicos, que acontecem antes ou durante as situações temidas. Basicamente, essa técnica contém exercícios de respiração e treino de relaxamento. Então, eu gostaria também de fazer com vocês um mini relaxamento aqui para que possamos demonstrar de que forma é possível relaxar e se afastar do medo. Então, agora nesse momento, eu peço que você fique em um local onde não vai ser interrompido, acomode-se de maneira tranquila e confortável, seja deitado ou sentado, aquilo que for melhor para você. Feche os olhos, inspire pelo nariz, segure e solte pela boca. E você percebe que a cada respiração você está relaxando mais e mais. Inspire, segure e solte o ar pela boca. Perceba que seu corpo está mais relaxado,
mais solto, mais leve, mais tranquilo. Novamente inspire, segure o ar e solte pela boca, assoprando. E o seu corpo está mais relaxado, mais leve, mais solto. Continue a inspirar, segurar e expirar pela boca. Faça isso sucessivamente por alguns minutos, minutos suficientes para que você se acalme, relaxe e após essa técnica possa seguir sua vida palestrando, expondo ideias, melhorando seu contato profissional. Inspire, segure e solte pela boca soprando, e assim seu corpo já está mais relaxado. Inspire, segure e expire. Inspire pelo nariz, segure e solte pela boca, assoprando. O seu corpo está mais e mais relaxado. Use essa técnica sempre que você sentir necessidade, sempre que for falar em público, que for expor alguma ideia na sua empresa, antes de todas as situações que possam te causar medo, insegurança, ansiedade. Pode fazer uso dessa técnica. Eu espero ter ajudado. Eu agradeço a todos e até o próximo programa Autoconhecimento.